Olá, vamos falar sobre a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, ela foi um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 1640 e 1688. Essas revoluções marcaram a ascensão da burguesia e consolidaram a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Então vejamos como isso vai acontecer. Bom, primeiramente, no século XVI, a monarquia inglesa era absolutista, ou seja, tinha um enorme poder. A rainha Elizabeth I adotava uma política mercantilista e também associou-se a corsários. A Inglaterra tornou-se uma grande potência econômica e naval. Isso fez com que grupos sociais enriquecessem. E quais foram esses grupos sociais? A burguesia, que era formada por comerciantes e donos de manufaturas. A gentry, que era a pequena nobreza. E os yeomen, que eram pequenos proprietários rurais. Esses grupos sociais, eles produziam e exportavam alimentos e tecidos de lã ou algodão para várias partes do mundo. Com isso, surge então o cercamento, que é quando a agricultura do campo deixa de ser de subsistência e cede lugar à agricultura comercial, para criar ovelhas para a extração de lã. Então, já no século XVII, haverá uma queda de braço entre a monarquia e o parlamento. Com a morte de Elizabeth I, seu primo Jaime, rei da Escócia, assume o trono da Inglaterra como Jaime I. Ele vai dar início à dinastia Stuart. Esta dinastia vai provocar intensos conflitos entre diferentes grupos sociais e religiões. Por exemplo, a maioria da burguesia e a gentry seguiam o puritanismo e defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia e a sua própria consciência. E a igreja deveria ser independente do Estado. Já a alta nobreza e os reis ingleses praticavam o anglicanismo, religião na qual o chefe da igreja é o próprio rei. O parlamento inglês também se encontrava dividido em Câmara dos Lordes, que estavam representando a alta nobreza, e na Câmara dos Comuns, onde haviam representantes da burguesia e da gentry. Tudo isso porque Jaime I tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos. Ele também criou novos impostos e aumentou os que já existiam. Mas os puritanos, representantes em sua maioria pela Câmara dos Comuns no parlamento, opôs a essas medidas. E vocês acham que o rei Jaime I vai respeitar? Claro que não, pois ele se considerava acima de tudo e de todos. Então, ele acabou por tomar uma medida drástica, mandou fechar o parlamento e continuou a governar como soberano. Após a morte de Jaime I, seu filho, Carlos I, passou a reinar e deu continuidade à política absolutista, tais como conceder monopólios a alguns grupos de burgueses, vendeu cargos públicos e criou novos impostos, chamados de cheap money, que em português significa enviar dinheiro. Antes, esse imposto ele era pago apenas pelas cidades portuárias. A partir de Carlos I, ele passou então a ser um imposto obrigatório para todos na região da Inglaterra. Mas, como esperado, a Câmara dos Comuns resolveu intervir nas decisões absolutistas do rei Carlos I, que, em contrapartida, resolveu então invadir a Câmara dos Comuns com a sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas.
Mas, avisados de antemão, estes se retiraram e uniram as tropas armadas organizadas para lutar contra o absolutismo. Iniciou-se então uma guerra civil que vai de 1642 até 1649, durante o qual os ingleses estiveram divididos em dois grandes grupos rivais. Do lado do rei estavam o grupo social alta nobreza e a burguesia monopolista, religioso, anglicanos ou católicos. Já do lado do parlamento estavam a burguesia comercial e manufatureira, a gente e os yeomen. Religioso, os puritanos ou presbiterianos.